outro. Léo, vamos analisar as possibilidades táticas deste duelo, principalmente como o Brasil pode jogar nessa formação. Bom, vamos lá? Esse é um exercício bem difícil, porque Carlo Ancelotti é um técnico zero previsível e já montou as suas equipes das mais diferentes maneiras. O Real Madrid, por exemplo, o último time que ele comandou, teve diferentes versões e a da temporada retrasada que mais deu certo é incomparável, por exemplo, com o Milan, campeão da Champions League, que tinha Kaká, que tinha Seedorf, que tinha Shevchenko. Então, vou levantar algumas hipóteses aqui de como o Brasil pode trabalhar diante do Equador. Primeiro, com relação à saída de bola. Aqui está a escalação que a gente trouxe na prévia, que é a que ele deve começar o jogo. Uma dúvida que eu tenho e que não tem como a gente cravar antes da bola rolar. Ele vai segurar esses laterais mais baixos para começar a construção com os dois alas mais os dois zagueiros e o Alisson, ou ele vai utilizar uma saída de 3, que era o que era feito com o Dorival Júnior e com a maioria dos técnicos que passaram pela seleção brasileira nos últimos tempos, inclusive o Tite. E aí um lateral ficava mais baixo e o outro era liberado para jogar. Nesse caso, por essa escalação que ele traz, se ele fizer esse desenho com uma saída de 3, o lateral que vai ficar mais vai ser o Alexandro. Okay. E o Wanderson vai ser liberado. No caso, como o Wanderson vai dar amplitude pelo lado direito, nessa hipótese que a gente levanta aqui, o Estevão pode jogar um pouquinho mais por dentro. Na prática, a seleção brasileira atacaria eventualmente até com 5 homens, com uma boa chegada do Gerson aqui pelo lado esquerdo, Richarlison como centroavante, o Estevão vem para dentro e o Vinícius Júnior pode jogar bem aberto, dando largura pelo lado esquerdo, ou então combinando com o Alexandre e rodando bastante. Eu trabalho mais com a primeira hipótese, que ele vai segurar os dois alas e deixar os dois pontas mais abertos para dar largura. Então, o Vinícius mais aberto pelo lado esquerdo e o Estevão mais aberto pelo lado direito, dando espaço, por exemplo, para a chegada do Bruno Guimarães de trás ou também do Gerson, se ele quiser. Uma dúvida. O Estevão, para mim, não será titular da seleção brasileira no curto prazo. No futuro, tenho praticamente certeza de que será. Ele está emulando com o Estevão o que ele fará com o Rafinha quando o Rafinha novamente estiver disponível. Sim. Agora, no Barcelona, o Rafinha não é mais um ponta que dá largura do lado direito. Ele tem se posicionado mais pelo lado esquerdo como um meia de chegada na área. Até por isso, a minha dúvida quanto ao posicionamento do Estevão. Se ele vai realmente ser esse cara da largura do lado direito, ou se na prática o Brasil pode trabalhar com um losango de meio campo, com o Gerson mais pela esquerda, Bruno Guimarães pela direita, ou invertido, os dois podem trocar aqui. O Estevão fazendo essa ligação meio-ataque, o Casemiro na base da jogada. Com isso, o Vinícius Júnior vem para dentro para formar uma dupla de ataque com o Richarlison e o corredor lateral fica à disposição dos dois alas do Brasil, no caso, o Alexandro e Wanderson. Eu não acho que o Alexandro tenha mais vitalidade para fazer esse tipo de trabalho. Até por isso, para mim, o lateral da seleção brasileira já faz tempo deveria ser o Carlos Augusto. Mas está no grupo da seleção e os dois disputam posição. Eventualmente, o Ancelotti pode utilizar um no primeiro jogo e no segundo jogo diante do Paraguai fazer uma troca. Eu sei que não tem receita certa ou algo que dê certo com certeza, mas será que é melhor, independente do resultado no primeiro jogo, eu acho que isso influencia muito a escalação do segundo, uma mudança talvez em peças que ele não tenha certeza? Porque eu acho que isso seria o ideal. Por exemplo, você falou que tem essa questão lateral esquerda. Seria legal o Ancelotti colocar no segundo jogo o Carlos Augusto começando uma partida que é totalmente diferente de entrar no segundo tempo. Essa questão do Richarlison. Richarlison talvez seja o homem de confiança ou que o Ancelotti conheça. Mas não sei se é o cara certo para esse momento da seleção brasileira, por exemplo. Eu questiono bastante a convocação do Richarlison. Eu entendo que alguns dos nomes que o Carlo Ancelotti poderia convocar para essa vaga de centroavante não estão nas melhores condições. Então, o Pedro ainda não está no seu melhor nível no Flamengo. O Endrick está lesionado, inclusive fora da Copa do Mundo de Clubes, não vai jogar o torneio. O Gabriel Jesus é outro que está lesionado, está inclusive se tratando no Palmeiras, era uma possibilidade. Todos jogadores, para mim, melhores do que o Richarlison, em condições físicas ideais, mas eles não estão neste momento. Então, acho que ele trabalha com um homem um pouco mais de área, mas que também tem um pouquinho de mobilidade. Também não tem o Rodrigo, que seria uma opção para jogar
sem um 9 de fato, um 9 de origem, com uma dupla de ataque, assim como ele fez no Real Madrid. Esse desenho aqui é o do Real Madrid no começo da temporada passada, que tinha o Bellingham nessa função que eu coloco aqui, o Estevão, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, onde está o Richarlison. O Bellingham teve os seus melhores momentos com a camisa do Real Madrid, justamente nesse momento, em que Vinícius vinha trabalhar pelo lado esquerdo, o Rodrigo às vezes vinha trabalhar pelo lado direito, abria-se um clarão e um espaço para o Bellingham atacar o espaço e fazer gols importantes. Fez gol, inclusive, em clássico entre Real Madrid e Barcelona. Teve um início artilheiro, digamos, o que não era tão comum, assim, um alto índice de gols marcados pelo Bellingham. Então, são possibilidades. Como eu disse aqui, o Ancelotti já montou suas equipes de diversas maneiras. O Milan dele tinha o que a gente chama do esquema da árvore de Natal, né? 4-3-2-1, porque os jogadores vão diminuindo, formam praticamente uma árvore de Natal. Então, ele tem muito repertório, não é um cara apegado a um sistema, a uma forma de jogar. Acho que ele aprendeu isso ao longo da carreira. Um dos grandes arrependimentos da carreira do Ancelotti foi a forma como ele lidou com o Baggio, já mais próximo do fim da carreira, mas que ele, por não trabalhar com 10 de fato, optou por rifar o Baggio do seu elenco, não quis contar com o jogador, que tecnicamente era muito refinado. Dali para frente, o Ancelotti resolveu montar os times em função das peças que ele tem e não do que ele pensa e do que ele tem como ideia principal de jogo. Ficou chateado que o Baggio perdeu o pênalti, ele não quis mais saber do Baggio. Richarlison, pensando mais num centroavante, eu sei que ele não é centroavante, mas considerando se o Estevão jogar na ponta direita, o substituto seria o Matheus Cunha? Pode ser, mas nas opções que ele tem. O Matheus Cunha também já não é nem mais centroavante. O Richarlison mais ou não, menos. o Richarlison acho que ainda dá pra gente colocar, por mais que tenha atuado fora de posição no Tottenham algumas vezes nessa temporada. Mas o Matheus Cunha, no Wolverhampton, e ele será jogador do Manchester United na próxima temporada, num time com 3 zagueiros, ele joga como aqueles 2 caras que ficam atrás do centroavante. 2 caras de chegada de trás. E foi um dos poucos que se salvou na atuação da seleção brasileira, a última sob o comando de Dorival Júnior contra a Argentina. Classifico como um bom jogador e, para mim, o momento do Matheus Cunha é muito melhor do que o Richarlison. Pode ser uma peça interessante para o Brasil diante do Equador também. Porque se ele colocar o Estevão nessa formação que a gente vê, ele tem mais opções ali para a vaga do Richarlison. Como o Antony, que se jogar lá na Vamos direita... trocar aqui? Então, eu coloquei o Matheus Cunha no lugar do Richarlison. Poderia ser o Antony também. Mas aí eu já acho que muda bastante. Estamos trabalhando com a possibilidade do losango. Tá. Para mim, para o Antony jogar, teria que ser um lateral mais baixo, o Antony entrar nessa vaga do Estevão, para que o Antony jogasse aberto aqui pelo lado direito. Não vejo o Antony jogando por dentro e nem formando uma dupla de ataque. Entendi. Aí teria que ser um ponta aberto pelo lado. Assim como o Gabriel Martinelli, por exemplo, o jogador que está convocado também. No caso, teria que ser numa formação com um ponta aberto pelo lado esquerdo. Por enquanto, a zaga é isso mesmo, Alexandro e Marquinhos, os 2 jogadores do futebol francês. Vale lembrar que o Gabriel Magalhães teve uma lesão séria. Claro que deve voltar no que vem, tomara, mas por enquanto é o que tem. Eu convocaria no meu time ideal, a minha dupla seria Marquinhos e Gabriel Magalhães. Tá. Concordo com o que vinha sendo feito pela comissão técnica anterior. E o Carlo Ancelotti já disse que não convocou o Gabriel Magalhães porque ele não está nas suas condições físicas ideais. Acho muito difícil que o Ancelotti não convoque o Gabriel Magalhães se ele já estiver disponível na próxima data FIFA. E Beraldo pode esperar no banco, é jovem... Tem seu tempo. Entre o Alexandro e o Beraldo, eu acho o Beraldo mais zagueiro. O Alexandro fez uma grande temporada pelo Lille, não é uma surpresa e ele tem muito mérito na convocação para a seleção brasileira. Agora, comparando um zagueiro e outro, eu acho o Beraldo mais zagueiro do que o Alexandro. Talvez ainda com um pouco menos de experiência. O Ancelotti também falou sobre o meio-campo do Brasil e até elogiou o Bruno Guimarães. O Casemiro, sem comentários, também falou sobre o Gerson. É o melhor meio-campo, eu pedia mais força no meio-campo e esse jogo a gente vai ter. Era um dos meus questionamentos com o Dorival. É um meio-campo mais de pegada? Vai ter mais isso com o Casemiro? Tudo depende do posicionamento. O Real Madrid, por exemplo, do Carlo Ancelotti, às vezes tinha até 3 meio-campistas escalados, mas era um time muito exposto nessa última
nessa última temporada. Eu não acho que tem a ver com a quantidade de meio-campistas, mas sim com o posicionamento e com a contribuição defensiva que esses 3 homens de frente vão precisar ter. Se eles ajudarem na parte da recomposição, o Brasil será um time seguro. Se não, os 3 não participarem dessa fase do jogo, ele pode escalar 3, pode escalar 2, pode escalar até 4 meio-campistas, que não vai dar. Então, tem mais a ver com o posicionamento desses jogadores e com a intenção deles no campo do que propriamente jogar com Bruno, Gerson e Casemiro, Andreas e Gerson, enfim, isso é relativo. Se os 3 de frente entregarem sem a bola, o Brasil será seguro. Se não entregarem, o Brasil terá problemas defensivos graves. Notícia boa é que, pelo menos a escalação que ele deve colocar em campo amanhã, Vini Júnior tem condições e tem um físico positivo para ir voltar. Não vai muito, mas tem. Mas o Real Madrid, o Vinícius Júnior ficou devendo bastante na parte da recomposição defensiva nessa temporada. Não, quem sabe o Ancelotti puxou a orelha e já viu um problema aí. O Richarlison também é um jogador que, se precisar para voltar, ele volta. Não tô falando que ele faz sempre, mas se precisar, ele volta. E o Estevão também está acostumado a fazer isso no Palmeiras. Eu digo, não é, por exemplo, um Portugal de Cristiano Ronaldo, que o Cristiano não tem condições de voltar, entendeu? A gente tem 3 jogadores lá na frente, mesmo com o Rafinha jogando, que terão condições físicas, por exemplo, de voltar. Sim, com certeza. Cabe ao treinador da seleção brasileira convencer os jogadores de que isso é necessário. Ou então ter pulso firme para sacá-los do time se não contribuírem no jogo com bola. Não existe mais o futebol de que você só joga no momento que você tem a posse. Enquanto eu estou com a bola, eu vou fazer o que eu quiser, vou jogar da minha forma, vou contribuir para o time. No momento em que perder a bola, eu viro de costas e penso na vida. Isso aí não existe mais no futebol moderno. E se o Brasil quiser voltar a ser competitivo, todo mundo vai ter que ajudar na recomposição defensiva.